Paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, bom dia, que o Senhor te alcance, que o Senhor te toque, que o Senhor abençoe a sua vida. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da palavra. Nós vamos ler hoje o capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma, carta aos Romanos. Ele continua falando aqui da justificação pela fé. E olha só o que está escrito aqui em Romanos capítulo 4. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas, para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado, ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo de sua justiça, ou como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, aqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé, que tem Abraão, ou que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Esta é a razão por que provém a fé. Esta é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando a... vamos voltar aqui, E, sem enfraquecer na fé,
levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido. Gente, naquela época não tinha Viagra não, hein? Veja só que situação difícil, né? De Abraão, já bem idoso, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Gente, isso é poderoso por demais. Poderoso. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aleluia! Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras que lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós, igualmente, nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia! Deus te abençoe, que esta fé também esteja firme, firmada no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.